Use nessa noite poderosamente em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Amém? Uma alegria grande estar com vocês nessa oportunidade. Como falei pela manhã, esse é o terceiro ano que eu não venho, né? Eu vim durante muitos anos seguidos, virei freguês, né? E os últimos 3 anos eu não apareci, fui para outros lugares, outros estados, dar oportunidade de visitar outras igrejas e outros colegas. E, portanto, voltar depois de tantos anos é um prazer grande. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que a gente vai extrair de Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e vamos pensar um pouquinho nessa palavra que eu achei oportuna para esse tempo. Mateus capítulo 24, verso 28. Nesse capítulo Jesus fala sobre a grande tribulação, aquela que antecederia o fim, coisa parecida. E há um versículozinho aí, o de 28, que nós conhecemos muito bem, que é sobre o qual eu queria gastar alguns minutos com os irmãos bem rapidinho para a nossa reflexão. Eu julgo importante. Diz assim o texto, palavras do Senhor: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos juntos? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mais uma vez para fixar. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse dia onde vivemos experiências tremendas contigo. Vimos o teu amor derramado sobre nós, a tua graça superabundando em nós, através de nós e por nós. Te agradecemos pelo que vimos e ouvimos na manhã desse dia e já te louvamos pelo que certamente ouviremos nessa noite. Que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra nos desafie, nos abençoe, nos exorte, que a tua palavra nos console, que a tua palavra nos faça sair daqui melhores seres humanos, melhores servos, e que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Usa teu servo e que a palavra do Senhor nessa noite possa produzir mudanças profundas no nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, esse texto, irmãos, por incrível que pareça, na minha visão, ele fala sobre identidade. E não entendi sempre esse versículo dessa forma. É uma declaração contundente do Cristo, que diz assim: visto um cadáver lá no grego é ptoma, literalmente caído. Vês um homem caído, vês um homem prostrado, vês um homem ferido, vês um cadáver, vejo Jesus. Pois é, certamente, porque há um cadáver, abutres se ajuntarão ao redor dele. Se houver cadáver, haverão abutres. Se houver caído, ferido, se houver moribundo, os abutres se ajuntarão do lado dele. E essa palavra de Jesus é interessante, porque não tem a ver com o cadáver, tem a ver com o abutre. Porque o cadáver já está lá, já está definido, já está revelado, já está identificado. Mas o cadáver, porque já é identificado, vai fazer com que os que estão ao seu redor também sejam revelados. É uma palavra de Jesus para revelar ou para trazer luz, não sobre a pessoa do caído, porque o caído já está revelado, mas para trazer luz sobre a pessoa daquele que está ao redor do caído. Então a palavra é sobre o abutre, não é sobre o cadáver. A palavra fala sobre a identidade do que está no entorno e não do que está caído, porque ele já está sob luz. Eis aí um defunto. E quando a gente está diante de um defunto, ninguém tem dúvida que defunto é, não é verdade? E é bom que seja defunto mesmo. Porque tu imagina, você está num lugar, você está no velório, a gente está crente que está diante de um defunto, mas nada, é um defunto disfarçado. Daqui a pouco ele se levanta, aí todo mundo corre, não é verdade? Mas não, o defunto está revelado, ele foi revelado. Agora, se ele está revelado, então sobre o que a luz
de Cristo cai nesse instante, é sobre quem está no entorno. É disso que a palavra fala. E quando Jesus fala sobre o pitoma, sobre o caído, sobre morte ou morto, de que morto ele está falando? Daquele cuja reputação morreu. Ele fala daquele cujo nome morreu, cuja credibilidade morreu, aquele cuja a perfeição foi revelada, ela nunca existiu, é imperfeito. Ele fala daquele cadáver que é cadáver aos olhos de quem o enxerga, aquele que é cadáver a partir do diagnóstico do que julga, aquele que é cadáver a partir do diagnóstico do que é abutre. Ele não está falando do defunto biológico, ele está falando daquele que caiu, que foi revelado, aquele para quem nós olhamos e que vemos caído, ainda que caído temporário, daquele que a gente pensou ser e não era o que nós pensamos. É aquele que viu o seu nome escorraçado, aquele que viu a sua imagem denegrida, aquele que foi revelado diante do todo e de todos. E Jesus está dizendo, bom, já está revelado. Mas quando se trata de comunidade, de igreja de Jesus e daqueles que servem do seu nome, ele está dizendo, bom, não é só o caído que é revelado, os que estão no entorno também o são, porque nós somos corpo. Então, se a obra de Jesus, a revelação é sobre todos. O que caído está e aqueles que pensam estar de pé, porque do lado. Ele fala sobre identidade. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, a forma como trataremos esse cadáver revelará o que nós somos em essência. Aqui ele está revelado. Mas e eu e você, o que somos? Somos a proporção da forma como tratamos o pitoma. Somos a proporção da forma como tratamos o caído. Somos a proporção da forma como lidamos com aquele que a Bíblia chama de pitoma, nesse texto aqui que eu acho interessante. Ele está dizendo, você se revela no trato com ele. Ele está dizendo, os abutres principalmente. Há umas curiosidades sobre a figura do abutre, essa ave de rapina, que são interessantes. Quando você vai analisar o abutre, os biólogos a chamam de um carniceiro obrigatório. O abutre é um carniceiro obrigatório. Eu achei interessante essa questão obrigatória, ou seja, o abutre não tem possibilidade de ser outra coisa senão um carniceiro, ou seja, se alimentar de carniça. Ele está condenado a lidar com a morte. Ele é um carniceiro obrigatório. Ele é uma ave de rapina chamada de necrófaga, da categoria dos rapinantes. Seu negócio é morte. Dependem da carcaça de animais mortos para sobreviverem. O abutre necessita de morte. O abutre, para existir, precisa que você deixe de existir. Ele necessita da carcaça dos animais mortos. Os abutres não produzem a própria subsistência. Eles não caçam. Embora sejam poderosos, eles de aves abertas podem ter quase 3 metros de largura. São fortes e musculosas, mas elas não caçam. Elas não trabalham, elas não produzem, elas ficam na espreita esperando que o trabalho alheio sobre, para que da sobra do trabalho alheio eu me alimento. Então eu dependo não só da sua morte enquanto abutre, como dependo do seu trabalho enquanto abutre. Isso é o abutre. Dependem, portanto, da produção alheia. É poderosa, embora uma das maiores aves de rapina do mundo não produz. O resumo do abutre ave é o seguinte: a vida do abutre depende da morte de outras vidas. Como quem diz, eu preciso que você morra para que eu continue a viver. A sua morte é o meu negócio. Do seu fracasso, da sua derrocada, depende a minha própria existência. A minha significância está quando a sua significância acaba. Eu sou um abutre. Jesus está dizendo, olha,
Quando o cadáver aparece, junto com ele aparecerão os abutres. A gente sabe quem é abutre, a proporção da forma, como trata o caído. A pergunta que a gente faz para a nossa reflexão é: você tem alguma coisa a ver com abutre? Se identifique em alguma coisa com essa ave de rapina necrófaga, não é? Jesus fala sobre identidade. Eu vou dar alguns exemplos de abutres contemporâneos. Eu não sou alguém que anda nas redes sociais, eu não tenho Facebook, eu tenho uma fanpage, mas não sou eu quem administra o web design da igreja, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, eu não sei nem como é que mexe nisso. Mas algumas informações que a gente vê de produções nas redes são inevitáveis, chegam a gente de qualquer jeito, nós somos globalizados, não é? Alguns casos aconteceram no ano passado, ou melhor, nesse ano, do início para cá, que geraram muita repercussão nas redes sociais, e nesse tempo que nós estamos intrinsecamente ligados, ou seja, nossas vidas estão confundidas, nesse tempo em que todos se intrometem na vida de todos e todos se intrometem na nossa vida e nós na deles, saber identificar abutres é importante, porque eu sei que na rede e na vida, a minha morte é a razão da tua vida. Ou se eu sou abutre, a tua morte é a razão da nossa vida. E a gente sabe que é possível que nós nos identifiquemos com algumas coisas quando se fala de abutre. Deixa eu dar alguns exemplos de traumas que nós vivemos na rede no Brasil, que todos acompanharam, que vai ser fácil de identificar alguns atos abutrianos que nós vimos nas redes nos últimos meses ou no último ano. Por exemplo, aconteceu no ano passado um caso com Bianca Toledo, eu preciso citar o nome porque é público, que foi um escândalo geral. Eu me lembro naquela época, alguns jornais gospel, imagina, Fuxico gospel, não sei o que gospel, fofoca gospel, perguntando: pastor, o que o senhor acha disso? O que o senhor acha daquilo? Eu não sabia o que estava acontecendo. A fulana de tal disse não sei o que do marido. Eu falei: cara, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Aí foi aquele escândalo todo, e uma hora vocês vejam lá, se vocês não acompanharam. Aí eu fui ver o que era. Ela acusou o marido de algo que foi muito traumático, o marido foi preso, pedofilia, aquela coisa toda. Quando a jornalista me ligou, eu fui para a rede ver o que era. Aí eu vi lá a catástrofe da família da nossa irmã. Fui ver alguns comentáriozinhos embaixo. A mulher revela que o marido abusou do filho, aquela coisa toda, o marido foi preso, escândalo geral, apareceu em tudo que é jornal. Eu fui ver o comentário das pessoas embaixo. Alguns me chamaram a atenção, Mauricéia. Um deles estava escrito assim, falando a respeito do rapaz: vi aquele animalzinho como é que eu vou falar essa palavra aqui, cara? Veado, né? A pessoa comentando o caso: veado, todo mundo sabia e via o jeitinho dele. Veado, enganador, e ainda por cima pedófilo, nojo do mundo gospel, tomara que morra na cadeia e seja estuprado. E ele termina o comentário dele: que Deus tenha misericórdia de nós. Veado, eu já sabia, nunca me enganou. Pedófilo, aquele jeitinho, nunca me enganou. Tomara que seja estuprado na cadeia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ela estava lá, viu o caso, ela viu a pedofilia, conviveu com o rapaz, sabe do que está falando? Não, ela não sabe. Ela imagina que seja isso, e na sua imaginação ela começa a produzir. Ela mata o sujeito e depois diz que Deus tem misericórdia de nós. Abutre. Caiu o rapaz, seu nome foi revelado, mostrou-se depois não ser verdadeiro, mas no cadáver do caído revela-se o abutre. Deixa eu mostrar outro comentáriozinho para vocês. Tinha que ser estuprado até morrer na cadeia. Tomara que 100 homens o estuprem e queime no fogo do inferno. Deus tenha misericórdia de nós. Mesmo comentário. Já estamos caídos e vem alguém e faz: acaba de matar. É o abutre. Quer ver outro caso? A morte do filho da Êxtila. Acompanhei de perto.
perde um filho de 17 anos, o mais jovem, e ninguém perde um filho incólume, dói. Nós que já enterramos, no meu caso, pai e mãe, enterrar pai e mãe dói, enterrar mãe dói demais. Você tem uma ideia? Imagine a tua mãe morta, imagine aí você que tem mãe, imagine tua mãe dentro do caixão, vê se você consegue. A gente não consegue imaginar a nossa mãe morta, mas é natural quando um filho enterra a mãe e pai, mas a mãe enterrar o filho é infinitamente pior, porque é antinatural. Quem nasce primeiro deveria morrer primeiro, mas um filho adoece e morre. Aí está passando pela maior dor da sua existência. Você vai lá no comentário, está escrito: foi tarde. Quanto menos evangélicos no mundo, melhor. O comentarista diz: axé para nós todos. Nós estamos diante de uma mãe enterrando um filho caçula de 17 anos, e alguém diz: já foi tarde. Abutre. Um outro comentário: virou Gasparzinho, querida. KKKKKK. Como que alguém pode, diante de uma mãe que enterrou um filho, brincar dizendo que seu filho virou Gasparzinho? É o abutre. Eu preciso da sua desgraça. A sua desgraça me alegra. A sua desgraça me é material precioso. É o abutre. O outro comentário foi: bem feito. Quem manda crer num Deus pão doce? Porque muitas orações foram feitas para a cura do menino, e esse sujeito ateu, que chama Deus de pão doce, disse: bem feito. Quem mandou acreditar num Deus pão doce? Que sabor é esse que há no ser humano, que faz com que nós nos locupletemos, que nós sintamos prazer na desgraça alheia? É o abutre. O cadáver revela o abutre. Deixa eu dar mais um casozinho para vocês. A boate gay que pegou fogo aqui, que o cara entrou e matou um monte de gente, 49 pessoas. Um comentário que tinha embaixo: é a mão de Deus pesando contra o pecado. Pena tantos sobreviventes. 49 mortos, e o sujeito vai lá dizendo: é a mão de Deus pesando, pena que houveram tantos sobreviventes. É o comentário. Agora, outro comentário. Esse comentário, é a mão de Deus pesando sobre o pecado, foi um comentário feito por um pastor do seu púlpito. Vocês acham isso aí no Google a hora que vocês quiserem. O cadáver revela o abutre. Neil, como é que você trata aquele que está caído? Neil, como é que você trata aquele que está ferido? Neil, como é que você trata aquele que foi revelado, foi exposto? Pois é, Neil, a forma como você o trata revela para Deus quem você é. A sua identidade é revelada a partir da forma como você trata o caído. A pergunta para a nossa meditação hoje é: o que te apetece, meu irmão? Do que você se alimenta? O que te dá prazer? Do que você tem se alimentado? Você se alimenta do que está caído? Do morto? Você se alegra com o fracasso do seu próximo? Você celebra a revelação ou a desconstrução da imagem do sujeito? Ou você se alegra quando você vê o seu irmão se soerguendo? Ou você se alegra quando vê o seu irmão se superando, ascendendo? Do que você se alimenta? Do que nós nos alimentamos? Nos alimentamos da desgraça alheia? Nos alimentamos da sua dor, dos seus percalços? Ou nos alimentamos, irmãos, quando vemos a graça de Deus levantando o pecador, levantando o pitoma, levantando o defunto, porque Ele é um Deus que é especialista em ressurreição? Do que você se alimenta? O que nos apetece? Nossos apetites nos conduzem aos nossos alimentos. Nossos alimentos revelam para Deus quem nós somos. Eu acho que nós nunca tivemos um tempo com tantos abutres como nós temos hoje. É impressionante como essa geração celebra a desgraça alheia. Nós vivemos em meio a uma geração de abutres. O seu mal é o bem do próximo. A sua desgraça é a sua alegria. A sua morte é a razão da sua própria existência. Isso é um tempo muito triste de ser. Agora, para a gente pensar um pouquinho mais, qual é o problema disso, irmão?
de sermos revelados abutres, de vivermos em meio a uma geração de abutres. Qual é o problema disso? Alguns problemas. O primeiro é que o abutre que se alimenta da morte e a morte acabam se confundindo. Eles acabam se fundindo um com o outro. O abutre é um ser vivo, portanto, semelhante a um túmulo. Ele carrega a morte dentro de si. Ele carrega como um túmulo as partes do cadáver. A morte é a razão da sua própria existência. E por que ser revelado como um abutre que se confunde com a morte é um problema? Porque isso reconfigura a nossa relação com Deus, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. Se eu me revelo um abutre por causa da minha relação com o caído, eu revelo o que eu sou um morto. Eu carrego morte, eu me alimento de morte, eu me alimento do fracasso, mesmo que disfarçado de outras esferas da existência. Mas o abutre se confunde com a própria morte. E ele está dizendo, Deus não é Deus de morte. Nossa postura diante da dor dos outros revelam para Deus quem nós somos. Nessa revelação, se nós somos identificados como mortos, nós perdemos a esperança. Eu me encontro com tanta gente frustrada com Deus. Eu nunca vi uma geração de gente tão frustrada com Deus como essa. Eu sou pastor há 27 anos. Eu nunca tive tanta dificuldade de pastorear como tenho nesses últimos anos. Eu acho que nesses anos todos eu nunca tive diante de tantos abutres que não conseguem entender o seu próprio fracasso. Pastor, eu estou frustrado com Deus, porque eu busco de Deus isso, eu busco de Deus aquilo, eu peço a Deus para que faça aquilo, e Deus nos faz. Eu estou frustrado com Deus, eu estou decepcionado com Deus, eu estou muito triste com Deus. E a gente vê a apostasia geral, de gente que abandona a fé e vai embora, e de gente que abandona a fé e permanece, mas com vida infrutífera, vida inútil, vida medíocre. Gente que vive aquém da sua própria possibilidade, da sua potencialidade, e sempre transmitem para Deus a culpa pelo seu próprio fracasso. E a gente diz, Deus, se não está acontecendo comigo, o problema é o Senhor. Não, mas Deus pode estar falando para mim, não, o problema é você, Neil. Você diz que é meu servo, você diz que me ama, você diz que me adora, você pensa ser isso tudo, mas a forma como você trata o caído revela em essência o que tu és. Você é um defunto, você é um abutre. Eu não me relaciono com isso que tua boca expressa. Eu não me relaciono com isso que você parece ser na coletividade. Eu me relaciono com aquilo que você é na sua interioridade. Você é o que carrega dentro. Como eu digo sempre, uma geração de gente frustrada com Deus, porque acredita que Deus se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Mas Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Com aquele aonde habitam as nossas intenções, as nossas pulsões e os nossos desejos. Eu quero que Deus me abençoe aqui, mas eu não penso ser bênção em ninguém ali. E Deus está dizendo, por que eu faria por você aqui, se você só está gerando morte ali? Eu não sou o Deus de mortos. Quando nós estamos diante da dor de alguém, quando nós estamos diante de um caído, quando nós estamos diante de um defunto, nós estamos, portanto, diante de uma revelação, não do que ele é, mas do que eu sou. E a proporção do que eu sou é como Deus me tratará. O abutre e a morte se confundem. A segunda coisa que eu detecto nesse texto, porque é problema, não só que o abutre e a morte se confundem, e é bom se a gente se identifica como abutre saber disso, é que prosperidade para quem é abutre nada mais é do que a proliferação de mais mortes. Pensa, eu sou um abutre e peço a Deus prosperidade. Deus abençoa teu servo. Deus sabe quem é esse, eu sou um abutre. Ele está dizendo, você quer prosperidade, abutre? Então vou gerar mais morte na tua vida. Vou produzir mais morte no teu entorno. Não é o que te apetece? Não é o que te alegra? Não é do que você se alimenta? Não é para onde apontam as suas projeções, seus desejos? Não é para lá que apontam as suas tensões?
Pois é, então eu vou te dar prosperidade. Aí o que acontece? Vai morrendo tudo no nosso entorno. Nossa vida vai caminhando para trás. Nossa vida vai depauperando. Por quê? Porque eu sou abutre. Por isso, em sendo abutre, orar pedindo a Deus prosperidade é orar pedindo a Deus que multiplique cadáveres no nosso entorno. É pedir que Deus gere morte em tudo que eu tenho, em tudo que eu possuo, em tudo que porventura eu seja. Deus abençoa o teu servo. Abençoar um abutre é gerar mais morte. É mais ou menos parecido com aquilo que está lá em Malaquias capítulo 2, verso 2. Caio Fábio, há muitos anos atrás, escreveu um livro chamado As 4 Maldições. Eu era garoto quando eu li esse livro. Esse livro impactou demais. E ele fala da maldição que há em cada capítulo dos 4 de Malaquias. No capítulo 2, tem uma maldição sobre o sacerdote infiel. São 4. A do capítulo 2 é sobre o sacerdote infiel. 2:2 diz assim: se não ouvirdes, está falando o sacerdote, se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só isso, irmão. Enviarei a maldição contra vós. Agora olha que maldição ele fala para o sacerdote fiel. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o vosso coração. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Essa palavra, quando eu ouvi, me fez tremer na base, porque ele exalta a maldição sobre a bênção. Eu fiquei pensando, Kleber, como é que é a maldição sobre a bênção? Vem cá um pouquinho, Kleber, só um minutinho. Paga esse mico aqui comigo. Ô Kleber, eu sou um pastor infiel. Eu sou um corrupto. Eu sou uma farsa. Não tem nada a ver isso que eu sou no púlpito com aquilo que eu sou em essência. Deus está dizendo, Neil, amaldiçoa as vossas bênçãos. Vem um Kleber, um crente fiel, honesto, bem intencionado, e diz, pastor Neil, abençoa a minha vida. E eu vou abençoar a vida do Kleber. Que Deus gere saúde no teu corpo. Só que Deus amaldiçoa a minha bênção. Eu oro por saúde, o que ele recebe? Doença. Que Deus traga paz sobre a tua casa, Kleber. Deus amaldiçoa a minha bênção. Em vez de ter paz em casa, o que ele vai ter? Que Deus te faça prosperar e crescer e expandir, ascender. Você vai viver exatamente o oposto. É mais ou menos o que Deus faz com o abutre. Você quer prosperidade? Porque é abutre. O que terá em excesso é morte. Qual é a forma, portanto, melhor de Deus abençoar um filho que se revela abutre? É dar-lhe o seu silêncio. É não ouvir nada do que ele clama, do que ele ora, do que ele fala, do que ele pensa. Muitas vezes o silêncio de Deus é a maior expressão de amor que ele pode dar a um filho que, não sabendo, é abutre. E o abutre é revelado não por frequência ao culto, não por campanha de oração, não pelo valor da oferta, mas pela forma como trata o caído. Nós vivemos uma geração de abutres. Prosperidade para quem é abutre é a proliferação de mais morte. Quanto mais oração, mais dor. Quanto mais busca, menos acha. Quanto mais clama, mais flagelo, mais morte, mais desgraça. Então a melhor coisa, a maior bênção que Deus poderia dar a um abutre é o seu silêncio. Mas porque não se reconhece abutre, acha que o silêncio de Deus é falta de amor. A ausência da manifestação de Deus é castigo. Acha que a ausência da manifestação da graça do Senhor é abandono. Então estou frustrado com Deus. Bom, antes de dizer-se frustrado com Deus, deveria olhar-se no espelho e saber se não acha lá um abutre.
Por que é um problema, irmão? Porque abutre e morte se confundem. Prosperidade para quem é abutre é a proliferação de mais mortes. Por último, é que a única esperança para o abutre é a conversão. Não tem jeito. Se não fosse, por que será que Deus, ao invés de nos recondicionar quando a gente se encontra com a graça dele, Ele faz com que a gente morra e ressuscite? Às vezes nós ficamos tão ruins que só fazendo de novo, tem que morrer e nascer de novo. Não dá para consertar, não. Aquele que não nascer de novo, não dá para dar um jeitinho, Deus, não dá para fazer um recaustamento, não dá não. O estrago do pecado foi grande demais. Não dá para botar na oficina do Espírito Santo. Tem que morrer e nascer de novo. O estrago foi profundo demais. Não dava para consertar o dano que o pecado fez no homem. E o maior pecado, o maior dano que o pecado fez no homem, não foi só afastar o homem de Deus e Deus do homem, mas foi afastar o homem do homem. Quando o pecado me alcança ou nos alcança, ele não nos afasta só de Deus, não, ele nos afasta do próximo. Por isso que a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que aquele que diz amar a Deus, mas aborrece o seu irmão, até hoje está em trevas. Não há como dizer amar a Deus sem que esse amor se esparrame para o nosso semelhante. Não existe amor vertical que não desemboque no horizontal. Por isso, todo amor-se de Deus, ele tem a geografia da cruz. Ele me liga a Deus, mas me religa ao meu ser humano, ao meu próximo. Não existe amor numa vertente só, nem para cima e nem para baixo. Então, se eu me identifico como abutre por causa da forma como eu trato meu semelhante, a única forma é nascendo de novo. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Quando nós nos tornamos nova criatura, deixamos de ser túmulo, morada da morte, e nos transformamos numa casa espiritual. Nos transformamos no lugar da habitação do Todo-Poderoso. Somos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. Passamos pela experiência da ressurreição. Portanto, toda vez que eu olho para um caído, eu estou olhando para o meu passado. Eu sei que dor é essa. E para quem sabe que dor é essa, a única forma de tratar o caído é com solidariedade. É com misericórdia e com graça. É como a experiência da Porta Formosa, onde havia um homem vivendo a vida pela metade, e todos que passavam lhe pediam uma esmola, uma moedinha. Entra Pedro e João e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro. Eu imagino aquele mendigo chateado, se fosse um carioca já ia mandar ele para algum lugar, que não para a Porta Formosa. Se não tem moeda, some daqui. Não, mas ele não era carioca, graças a Deus. Quando ele não dá moeda, Pedro e João poderiam também estar falando, porque não é o que você precisa, cara. Você está equivocado quanto às suas reais necessidades. Não é de uma moeda que você precisa. Você precisa de algo muito maior do que isso. Eu não tenho prata nem ouro, mas há uma coisa que eu tenho e eu vou te dar, mesmo que você não saiba que precisa. Mas antes de falar eu vou te dar, ele diz: olha para nós. Por que eu acho que ele falou olha para nós? Porque ele poderia estar dizendo: nos vê aqui de pé, homens inteiros, diferente de você que é homem pela metade. Pois é, nós somos você ontem. Nós já vivemos a vida pela metade. Nós já vivemos a vida sem plenitude. Nós já vivemos uma vida que não valia a pena ser vivida. Mas quando nós encontramos aquele que é Senhor da vida, Ele nos deu vida abundante. Não é abundância de coisas, tanto que nós não temos prata nem ouro, mas abundância de vida independente das coisas. Eu tenho vida abundante. E eu sei que eu posso dar a você porque eu já estive no seu lugar e hoje eu estou aqui. Você é o nosso passado e olha para nós, porque nós somos o seu futuro. Amanhã é você que vai estar de pé. Amanhã é você que vai estar saltando. Amanhã é você que vai estar glorificando. Amanhã é você que vai estar estendendo a mão. Pedro e João, antes de ir para o templo, ele olha para a necessidade do seu irmão. Ele se solidariza, ele se compadece, ele não julga, ele não teologiza. Porque será que esse irmão está assim? Quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Será que ele está debaixo de alguma maldição? É legalidade? Não me interessa. É um caído e eu preciso ser solidário a ele. E eles foram solidários. Eles revelaram quem eram. Homens de Deus.
A forma como nós tratamos o caído revela o que nós somos. Eu vou dizer uma coisa para o irmão: nós vivemos com tantos pitomas, com tanta gente caída, a gente não pode acreditar em nada que os nossos olhos veem. O que os nossos olhos veem é geralmente aquilo que a gente expressa para ser aceito socialmente, não é? O que nós somos em essência, e como disse Rousseau, nós somos absolutamente sóis. Ninguém sabe o que a gente é na essência. Ninguém sabe o que a gente carrega dentro. Ninguém sabe. O que nós sabemos é que todos nós somos caídos, de pé só pela graça de Jesus. E como é que ele sabe que eu percebo essa graça e a pratico? Na forma como eu lido com aquele que está caído. E para a gente lidar com caído, com graça, só se a gente tiver nascido de novo. Porque nós deixamos de ser abutres e nos tornamos pássaros, parceiros da vida. Nós nos tornamos fabricantes de vida, geradores de vida na vida dos que sem vida estão nesse exato momento. Nós nos tornamos agentes de transformação. Não somos abutres, não carregamos morte, não nos confundimos com ela. Pelo contrário, nós somos produtores e promotores da vida e da vida abundante de Jesus de Nazaré. Como termino aqui, que florestas se mantêm, como é que florestas se mantêm vivas e se multiplicam? Eu estava lendo uma matéria, vendo uma matéria num dos canais desse da NET, contando a história da criação. Aí quando eles começaram a mostrar as grandes florestas que nós temos no planeta, começando pela Amazônia, aquele verde exuberante, lindo, a matéria dizia: você sabe como é que isso tudo começou? Através de passarinhos. Eu falei: mas como assim? Eles explicavam, né, como é que nasce uma floresta. O passarinho, ele vai lá naquela arvorezinha que já existe, come do seu fruto, engole suas sementes, se alimenta, ele voa para outros lados, e lá no outro lado ele excrementa aquela sementezinha que ele comeu lá na outra. Aquela sementezinha que ele excrementa, bate na terra, nasce uma nova árvore. Essa nova árvore produz fruto, o outro passarinho vai e come desse fruto, voa para o outro lado, excrementa aqui aquele frutozinho, e aqui nasce outra árvore, e aqui vai nascendo. Ou pelo pólen das flores, que os mesmos passarinhos, ao baterem as asas e levam no bico, e as florestas vão se formando por causa da ação de pássaros minúsculos. Não é a floresta que alimenta o pássaro, é o pássaro que faz produzir a floresta. Um passarinho gera uma Amazônia. Um passarinho, um pássaro, através do seu excremento, formam florestas. Um passarinho produz gigantescas florestas. Passarinho, parceiro de Deus na criação e na multiplicação da vida. Um passarinho que é usado por Deus para construir florestas que alimentam humanidades. Um passarinho. Imagine, irmão, se cada um de nós fôssemos reprodutores da graça de Deus no mundo. Imagina se todos nós que fomos alcançados pela graça de Deus, estamos de pé por ela, pudéssemos espargir essa mesma graça sobre aqueles que hoje não estão em pé, porque é o que Ele espera de nós, de modo que onde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. O cadáver revela quem está ao seu redor e não o contrário. A minha oração, e eu tenho certeza que isso é a realidade, é que, como nunca antes, vocês mostram que não são uma igreja de abutres, mas uma igreja de gente que reproduz vida e que é especialista em ressurreição. Porque, como eu disse de manhã, eu rodo a beça no nosso país e parte do mundo. Nunca vi uma igreja como a de vocês. Eu nunca vi uma igreja local fazer o que vocês fazem.
É vida em Cuba, é vida no Haiti, é vida entre os ribeirinhos, é vida não sei aonde. Onde há uma calamidade vocês estão, onde há uma calamidade vocês se cotizam para levar vida. A morte passou através do furacão, a morte passou através da injustiça social, a morte passou através da corrupção. Lá está a primeira igreja batista do sul da Flórida, como um passarinho solitário, levando vida onde passam. Vocês são lindos, vocês são extraordinários, vocês são um incentivo. Vocês são únicos. E quem me conhece sabe que eu não sou de encher bola de ninguém, não sou de paparicar ninguém, mas é a mais pura realidade. O que eu vi hoje de manhã aqui foi lindo demais, e eu não esperava outra coisa de vocês. Por quê? Porque vocês são passarinhos, geradores de vida, e vocês vão ver que coisas grandes o Senhor tem preparado para vocês por causa do seu amor. Deus abençoe vocês.